E assim, aproveitando do batismo, né? Eu queria fazer uma pergunta. Tem pessoas que questionam, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que não conhecem, né, a verdade, não é convertido e tudo. E também não teve oportunidade, não tem a oportunidade ainda, né? De mudar. E às vezes até teve e recusou, igual a gente já falou. E é uma coisa assim, se eu, por exemplo, eu fui batizada tem pouco tempo, né? Não tem muito tempo que eu fui batizada. E se eu morresse antes de batizar? Por exemplo, marcou o batismo passado. Se eu morresse na sexta, eu ia ser salva? Com certeza. Ou não? Porque eu não fui batizada nas águas, não me arrependo. Eu era cristã. Né, pastor? Eu era cristã. Eu sou cristã, frequento a igreja, vou, leio a palavra, né, participo de tudo. Só que eu não participo do corpo nem do sangue de Cristo ainda, porque eu não fui batizada. Eu poderia ser salva só por eu crer? Só por eu acreditar? Só por eu ir na igreja? Ou não? Porque eu não batizei lá nas águas, não me arrependi, não entreguei minha vida para o Espírito Santo, assim, formalmente, né? O batismo em si, ele não salva. O batismo, ele não é realizado para salvação. Ele é apenas vamos pôr assim, de uma maneira de se fácil de entender. Ele é como se fosse um casamento entre a pessoa e Cristo. Uma confirmação, né? Uma confirmação. A aliança, a afirmação daquilo que está dizendo. E também está escrito, quando Jesus foi passar pelo batismo, João Batista vai batizar ele, então João vai dizer para ele assim, eu careço de ir a ti, vem tu a mim? Eu careço de ser batizado por ti e vem tu a mim? Jesus falou assim, faça-se por agora, né? Porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Então o batismo também é para que se cumpra a justiça de Deus na vida da pessoa. Aí nós vemos então, do lado da cruz, do lado de Jesus, na cruz, que ele creu, ele não passou pelo batismo. Assim como tem pessoas que aceitou Jesus como Salvador e não teve tempo de passar pelas águas e acabou falecendo, morreu. Morreu em Cristo, aceitou Jesus como Salvador. No seu caso, se passou e se tivesse morrido anteriormente sem ter sido batizada, você teria ganho a salvação. Porque é por fé e por obras. E nem só por obras, mas também por fé. Então, você já creu, estava ouvindo a palavra de Deus e também pregando a palavra de Deus, só não estava batizada. Então Jesus tem um entendimento que, ela creu, ela chegou a mim. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui, porque aqui a palavra, somente em Marcos 16, ela fala para nós, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer dizer, eu tenho que crer que Jesus vai. Mas se a pessoa, vamos supor, e as pessoas que no leito de hospital, como muitas das vezes eu já fui, e eu fiz o apelo para ela, você aceita Jesus como teu Salvador? E ela aceitou. Não é? Mas só que ela não teve tempo de ser batizada. Então, quer dizer, ela não vai ser salva porque não deu tempo de batizar? Ela é salva sim, porque você crê. Né? O batismo é para cumprir aquilo que você aceita. Porque aquele dia, quando eu te falei, o Espírito Santo me tocou no meu ouvido e falou para mim assim, pergunta para ela se ela já aceitou Jesus. Se algum dia fizeram o apelo e ela aceitou. Não é? Porque eu tenho que confessar que eu aceito Jesus como meu Salvador, né? E naquele momento o Espírito Santo falou para mim, eu falei com você nunca foi apelo para mim, eu não aceitei. Então vamos aceitar agora para se confirmar. Porque o batismo, para você que deu tempo de crer, aceitar Jesus, confessar e batizar.
Né? Você creu, então você crê no batismo, você vai lá e batiza. Mas e para aqueles que não têm, não quer dizer, não vai a condenação para eles, porque não deu tempo? Não, ele fez aquele momento. Ele é o trabalhador da última hora, né, pastor? Quando nós falamos aqui, ele até fala uma parábola, Jesus fala uma parábola, o pastor sempre gosta muito de falar dela, que Jesus, chega ali, fala da parábola, que começou um trabalhar cedo, um meio-dia, um da tarde, outro final da tarde. E ele pagou para todos o mesmo preço. E o que chegou na última hora de trabalho, o outro que trabalhou de manhã ficou bravo e falou assim, mas como assim? O senhor pagou para todos a mesma... Eu trabalho desde cedo, tu vai ganhar o mesmo que trabalhou de última hora? Ué, mas ele falou, o dinheiro é meu, eu pago como eu quero. Eu não estou te pagando, o meu combinado com você não foi de pagar. Você não aceitou? Agora, se eu quero pagar para o que vai trabalhar aqui última hora, 1 hora só, e pagar o mês, o dinheiro é meu, eu faço o que ele quiser, dizer, não é? Ele é a última hora. Na verdade, é meu, eu dou a quem quero. Dou a quem quero. Assim aqui, é para crer, é para ser batizado. Por quê? Para nós deu tempo. E para quem não deu tempo? Ele não vai ser condenado, não deu tempo ele batizar. Mas ele creu, não é? Mas esse texto aí não pode ser interpretado assim, você está sendo condenado por esse texto, não? Não, porque aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não, quer dizer, está falando assim, quem não crê em Jesus, não crê na salvação, não crê, ele é condenado. Porque ele não creu. Preguei, falei para ele, mas ele não quis crer. Não é? E aqui está falando isso. Quem crer e for batizado será salvo. Aí depois aí tem uma vírgula, não é? Vírgula, ponto e vírgula, né? Mas quem não crê será condenado. Quer dizer, quem não crê no batismo, não crê na salvação, não crê em Cristo, será condenado. Entendeu? Porque você está vendo como que a interpretação, a gente tem que ficar bem atento, né? Porque aqui tem eu não tô sem óculos, aí fica difícil, mas acho que é um ponto e vírgula. Não, é ponto e vírgula, né? É ponto e vírgula. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. É quem não crê, não é? É porque tem muitos pastores que falam assim que Deus cria situações, né, para as pessoas se batizar. Né, tem alguns pastores, já falou até para mim também, né? Não, mas você já teve várias situações, já teve várias oportunidades de batizar e você não batizou. Mas eu cria, mas eu ia na igreja, né? Eu só não participava do corpo do sangue de Cristo. Então, mas estava sendo falado para você, não é? Você é que não estava, de uma forma, crendo que era necessário fazer isso. Aí até falei assim, aquela situação do ladrão. Ele não teve tempo de batizar. Não. O ladrão, ele creu ali que Jesus era o Salvador, que tinha o reino, né? Que Jesus não participou de ceia, não participou da ceia, não participou do batismo, né? Não teve o batismo e ele foi salvo. Ele foi salvo. Né? Ele então, estava é complicado direto, porque... né? Isso é porque ele aceitou ali, mas não teve tempo de cumprir as demais, né? Mas se ele saísse dali, se Jesus, não, porque você creu, eu vou te tirar daqui, você vai viver ainda um tempo, prega o evangelho, tudo. Bom, ele iria ter que passar pelo batismo. Ele iria ter que passar. Agora, mas não, morreu ali e não teve tempo de estar ali. É muito interessante, Mansa, né? A gente vê assim, falar e às vezes, né, as pessoas... É tão complicado, às vezes a gente... Igual esse tempo atrás, eu estava conversando com algumas pessoas que são de uma outra denominação, e aí a gente fala alguma coisa e vira, tipo, um debate, alguma coisa, mas é igual eu falo, a tal da interpretação, ou você vê aqui como é que Jesus, ele é muito perfeito, ele faz os planos e é do jeito dele, ele contraria, ele é o único que quebra o quê? Paradigmas. Ele pode quebrar os paradigmas. Se até, eu falo comigo, certas situações de pessoas, vamos supor, Deus faz com milhares de pessoas de uma forma, quando chegava em mim, ele fazia sempre diferente. Porque eu estava esperando que eu vi que ele tinha feito com 1, com 2, com 3, com 4, com 10, com 15, 20, eu falei, não, opa, agora eu sei que agora vai ser para mim, vai ser assim. Então eu sabia que ia ser. Mas quando chegava na minha vez, ele fazia totalmente diferente. Ele nunca fez igual. Porque você vê, eu fiquei numa igreja, eu fiquei 3 anos frequentando uma igreja sem batizar. Porque eu queria ter uma certeza do que eu queria, entendeu? Eu não queria batizar por ser impulsionada por meia dúzia de pessoas ou por uma igreja inteira me cobrando um batismo. Eu queria tomar uma decisão que nascesse dentro de mim e eu tomasse aquela decisão que realmente era isso que eu queria, né? E para não arrepender, como graças a Deus eu tenho 25 anos, eu fiz e não me arrependi e creio que até Jesus voltar eu não vou me arrepender, porque eu sou convencida da verdade, né? Eu criei, por isso eu batizei, né? E muitos não vão ter
precisavam crer naquele momento, igual ali no Elangote, quantas pessoas eu fui ali orar, uma amiga, de uma irmã ali, pediu para mim ir lá, falou, vai lá, né? E eu falei, vou. Quando eu orei para aquela mulher, Deus me mostrou, eu vou recolher, né? Meu coração doeu. E eu falando assim, pai, como que eu posso falar para dar uma expectativa de que ela vai ser curada, vai sair daqui, porque eu estou aqui orando e ela vai curar? Porque a expectativa dela era que a amiga dela falou assim, eu vou trazer uma pastora aqui, ela ora e eu creio que Deus pode fazer um milagre, Deus pode te curar, se levantar daqui, ainda criar seus filhos e tudo mais. Mas quando eu cheguei ali, Deus me mostrou que era morte. E ali naquele momento eu falei assim, e agora? Como que eu falo para ela? Como que eu poderia dar uma esperança para ela falsa? Tinha família ali, tinha pessoas ali. Aí eu falava assim, não, você vai sair daqui, você vai ser curado, amanhã você vai sair daqui. Eu não poderia falar isso porque Deus mostrou que ia recolher. Né? E eu falei, Senhor, e agora? Eu preciso fazer algo aqui que, de repente, conforme eu falar, eles vão falar assim, a mulher já condenou ela à morte, porque eu falei assim, né? Mas Deus foi tão lindo, o Espírito Santo foi me conduzindo, eu fui conversando com ela e falando do amor de Jesus, que ele é lindo e tudo, fui falando as coisas, e chegando e falei assim, olha, existem várias formas do Senhor curar. Ele cura para a vida e cura para a morte. Você pode ser curada para viver e curada para você morrer e ressuscitar na eternidade. Mas ela foi curada. E o que mais importa, eu falei para ela, o que mais importante, se caso você vier morrer hoje, amanhã ou daqui 10 dias, você creu, aceitou Jesus como seu Salvador e você vai morar na eternidade. Ela falou assim, é o que eu quero, porque eu já ouvi falar e eu não dei ouvido e eu quero ter a certeza que eu tem um lugar melhor me esperando, me aguardando. Eu falei assim, se você aceitar Jesus, tem um lugar melhor te esperando, sim. Depende de você agora querer aceitar Jesus como seu Salvador, vai ter um lugar para você melhor e sim, vai cessar as dores, sofrimento, angústia e tudo. Ela falou, é o que eu quero. Eu falei assim, então eu posso fazer a oração para você, confissão de aceitar Jesus? Ela falou, quero, pode orar por mim. Eu orei por ela, fiz a oração com ela, repetiu comigo, né, confessando Jesus como Salvador na vida dela, e ela falou assim, pronto, agora estou pronta. Se ele vier me buscar, agora eu tenho certeza que eu tenho um lugar melhor para mim. Eu falei assim, com certeza, né? E naquela madrugada ela veio a falecer. E ela teve entendimento. Né? Então, você vê que na última hora, né? Não teve para ela como pegar ela arrancada dali e batizar ela. Aí vai ver uma condenação para ela? Não. Ela foi o trabalhador da última hora, ela aceitou Jesus, ela fez a oração, eu quero fazer, eu confesso Jesus, aceito Jesus como meu Salvador. Né? E eu falo assim, igual Jesus também fala para nós, né? A palavra deixa escrita para nós, fala assim, que no céu nós teremos muitas surpresas. Né? O homem é muito cheio de achismo e eu sei, eu posso, eu faço, mas não é. Jesus fala para nós, lá nós teremos muitas surpresas. E tem muita gente muitas que coisas nos aguardam, e fala né? que vai pro céu, né? Então, muitos estão achando que vão e não vão, né? Vamos ter muitas surpresas. Eu sei que eu vou pro céu. Nós estamos lutando para ir, né? Mas quando estivermos aqui, é uma luta diária para garantir a salvação, né? Isso daí também é por fé. A pessoa precisa sondar a sua santificação. Verdade. Né? Fala assim, não, devido à minha santificação, eu me santifico, eu busco a Deus, estou com Deus, eu creio que eu estou salvo. Se eu morrer agora, eu estou salvo. Amém. Agora, se ela souber das suas falhas e ainda está dizendo que vai ser salvo, ela engana-se a si mesma. Ela se engana, ela né? se engana. A si próprio. E falando também do batismo, assim, necessariamente a gente, sendo batizado, a gente tem que falar em línguas? Ou falar em línguas, o Espírito Santo, ele manifesta sem ser a gente batizado também? Eu já vi pessoas que durante o batismo nas águas recebeu o Espírito Santo. Isso dali é comum receber o Espírito Santo no sentido de que, a partir do momento que você creu, passou pelo batismo, você já tem o Espírito Santo. Sim. Né? Uhum. Agora, o falar línguas não se trata só, eu tenho que receber o Espírito Santo para falar em línguas. Porque é dom. É o dom. Língua é dom. Uhum. O apóstolo Paulo fala assim, eu gostaria que todos falassem línguas. Mas nem todos vão falar em línguas. Por isso que ele diz, eu gostaria que todos falassem, porque nem todos vão falar. Então depende da busca, do querer. Se a irmã quer falar em línguas, então a irmã vai se dedicar a isso, buscar a Deus para que venha esse dom sobre a vida da irmã. Então o Espírito Santo dá os dons, capacita a pessoa, os dons,
para aquilo que é da vontade dele, para aquilo que é necessário para ele, para Deus. Sim. Deus não vai dar um dom aí, por exemplo, um dom de cura, para a pessoa sair com vaidade na rua, eu tenho um dom de cura, viu? Vem cá que eu vou te curar. Curando do mundo. Sai curando aí. Então tem aqueles que vão ser curados, tem aqueles que não vão ser curados. Nós podemos ver dentro dos evangelhos, Jesus curou muita gente e ficou muita gente também sem ser curado. Sem ser curado. Que passou por ele, tocou nele, relou nele, conversou com ele, mas que não foi curado, que ele não curou. Nós temos um discípulo aí que andava com o apóstolo Paulo, que tinha um problema no estômago, e ele não foi curado. Se eu não me engano é Tito ou Timóteo, provavelmente Timóteo, ele tinha um problema de estômago. E o apóstolo Paulo fala assim para ele, eu deixei ele em um determinado lugar, e fala assim, orei por ele, mas ele não foi curado. E quando eles se encontram, Paulo fala assim, não deixa de tomar um pouco de vinho por causa da sua instante enfermidade, sua enfermidade que você tem no estômago. Então aconselhava ele tomar um golinho de vinho, que fazia bem para o estômago dele, mas ele não foi curado. Entendeu? Entendi. Nós vemos Eliseu no Antigo Testamento, que tinha poderes dados por Deus, né? Também não foi. Não morreu doente. Então, tem pessoas que vai ser curado para a glória de Deus e tem pessoas que a minha graça te basta. Amém. Olha, irmã Sandra, aquele assunto que a gente está falando do batismo, olha só que João fala em 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Então, quer dizer, Jesus não veio para condenar. Né? Jesus não veio para condenar, não foi batizado, então ele não vai ser salvo, não. Se não fosse assim, ele não teria dado para quem? Para o ladrão na cruz, como a irmã falou, né? Você está vendo que responde? A Bíblia própria, ela te faz uma pergunta, ela própria responde, ela própria se dá respaldo de si, né? Então, assim, o crer, eu tenho que crer, porque quem crê não é condenado, ó. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é? Por isso que nós batemos tanto na tecla, falamos do amor de Jesus para as pessoas que nós amamos, que nós queremos que elas creem nele, para que elas venham ser também não condenadas, mas salvas, né? É isso que nós queremos, né? Então é respondido. Os dois exemplos, é tão interessante que os dois exemplos estão na cruz. Está na cruz. Né? O que está no meio é o que dá a salvação, mas tem uma à direita que porque creu é salvo, e tem uma à esquerda que porque não creu foi condenado. Foi condenado. As duas experiências estão aí. Na cruz. E é interessante também, irmã, falando aí do falar em línguas, né? Uma luta, uma briga, uma guerra com esse negócio de falar em línguas, né? E aí fala assim, nós falamos assim, tem que ficar bem assim, frisado. Falar em línguas é dom, e eu posso buscar esse dom. Né? É dom. Você pode buscar o dom. O Espírito Santo, no momento que você é batizado, o Espírito Santo já veio sobre você. O Espírito Santo está em você. O maior exemplo disso para nós, nos mostra tão claramente isto, é só as pessoas, igual a gente fala, é ler a palavra, né? Não deixar se enganar. Porque a palavra, quando Jesus fala ali, ó, que João vai batizar Jesus, o que a palavra narra para nós? Que veio sobre ele o quê? Uma pomba, o Espírito Santo, como em forma de pomba, pousou sobre ele. Quer dizer, o Espírito Santo se apossou de Jesus por quê? E logo depois, algum tempo depois, ele ia passar pela morte de cruz e o Espírito Santo ia sair dele, porque ele falou para nós que eu não vos deixo órfão, mas eu vos deixo o amado Consolador. Né? O Consolador, aquele que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Né? É tremendo. Né? Então, o falar em línguas é dom. Todo mundo que quiser pode falar. É só buscar. É só buscar. Né? Buscar, se santificar. Hoje, por que não está tendo? Porque muitos não estão sendo batizados, estão criticando os que são, os que já foram. Por quê? Porque eles não renunciam, não se santificam e não levam uma vida realmente verdadeira, né? Com princípios, com renúncia, santificação. Aí nunca vão falar mesmo, né? Porque o falar em línguas, você tem que estar
mudada, moldada, transformada, limpa, né, para falar. Não é de qualquer maneira. As coisas de Deus não é suja, não é de qualquer maneira. As coisas de Deus é limpa, é santo e purificado. É igual a gente vê muita gente aí, né, que já foi da igreja. Verdade. Já serviu ao Senhor, né? E hoje a gente às vezes eu tiro por nós mesmos, né? A gente vai falar sobre Deus, é igual o pastor falou no começo. Só fala de Deus, só fala de Deus, só fala de Deus, só fala de Deus. As pessoas pegam e torcem o bico, fecha o olho, fica aqui fazendo assim careta, né? Ai, credo, esse povo só fala de Deus, do lado de Deus. Mas é porque o nosso coração tá cheio disso, Mas é porque né? a gente só pensa nele. 24 horas Deus, né? 24 horas. E essas pessoas, elas igual a gente estava falando, né? Infelizmente, é a blasfêmia, né? A blasfêmia, infelizmente, né? Misericórdia. É a tal da blasfêmia.